Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso Francamente ABC Entrevista, aqui pelo canal Francamente, no YouTube. Lembrando que você pode nos acompanhar também nas outras redes sociais. Além do YouTube, nós estamos lá no Instagram, no Threads, no X, no TikTok. É só procurar Francamente ABC. Se você está nos acompanhando pelo portal francaменteabc.com.br, você pode acompanhar a entrevista também. É só rolar a barra até o player do YouTube, dentro mesmo do portal, aí na página principal, e acompanhar a entrevista de hoje com um convidado muito especial. Nós vamos falar sobre Paranapiacaba, uma das joias do Grande ABC. É um patrimônio da humanidade, a Vila Inglesa de Paranapiacaba, e hoje nós convidamos aqui o subprefeito de Paranapiacaba e também do Parque Andreense, Fábio Picarelli, para falar um pouquinho sobre o Festival de Inverno que está acontecendo lá na Vila e também para falar sobre esse importante ponto turístico da nossa região. Fábio, seja bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso convite para a gente falar da querida Paranapiacaba. Obrigado, Frank. Eu agradeço demais esse espaço. É um prazer enorme estar aqui para falar de algo que a gente gosta muito, né? Que é a Vila de Paranapiacaba, Parque Andreense, sobre o festival. A Vila de Paranapiacaba tem mudado muito nos últimos anos. Eu estou à frente desse trabalho desde 2018 e de lá para cá a gente tem se esforçado muito para que a vila seja uma referência na parte histórica, na parte ecológica também, no turismo. E graças a Deus, durante esses anos a gente conseguiu construir e elevar a vila a um patamar diferenciado no que concerne a esses itens que eu te falei. Especificamente na questão do turismo, como é que era quando você chegou lá e como é que está hoje? A gente sempre sabe que Paranapiacaba sempre foi uma atração turística, mas talvez ao longo dos tempos ela não tenha tido, não vou falar a respeito, mas talvez não tenham explorado essa veia turística da vila de uma maneira apropriada, fazendo com que as pessoas tivessem de fato acesso à vila, conhecessem a história da vila, a importância que ela tem, não só para a região do Grande ABC, mas para São Paulo e para o Brasil, né, de forma geral. Quando nós assumimos a vila, eu queria lembrar que eu fiz parte do governo Paulo Serra, né? Então, em 2018, eu era conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, estava no cargo em São Paulo, quando o prefeito Paulo Serra me convida para que nós fôssemos assumir o cargo na época de secretário do Meio Ambiente. Então eu fiquei 7 anos como secretário do Meio Ambiente e o ano passado o prefeito Gilvan, já eleito, consegue implementar a reforma de criar a subprefeitura. E aí me convida para assumir a subprefeitura. Quando nós assumimos em 2018, só para vocês terem uma ideia, todos os pontos turísticos da vila estavam fechados. Então, aquilo que você falou, a vila, do ponto de vista turístico, demorou um pouco para pegar um ritmo. E há um motivo para isso, né? A vila não era uma vila turística, ela era uma vila ferroviária. Então, quando ela nasce após 1850, né, final do século, na metade do século XIX até o final, ela surge como um espaço para abrigar os funcionários da São Paulo Highway, a antiga São Paulo Highway, que nasceu de uma parceria com os ingleses com o objetivo de escoar o café que nós tínhamos no interior do estado de São Paulo até o Porto de Santos. E aí os ingleses, através de uma parceria com o Império da época e também com a atuação forte do chamado Barão de Mauá, né, que é o Irineu Evangelista de Souza, que até aqui em Santo André tem uma rua com o nome dele, nós tivemos essa parceria com os ingleses que durou por 90 anos e eles desenvolveram, além de construírem a ferrovia, eles desenvolveram o sistema funicular, porque a grande dificuldade de todo esse projeto era a subida da serra, né? Então você tinha que vencer a Serra do Mar. São 800 metros com 10% de inclinação, algo que para a engenharia da época era impensável. Lembrando que o Brasil, naquela época, 1850, era uma espécie assim, de Uruguai, né? Uruguai até hoje você vai é um fazendão, né? Só tem agricultura. E o Brasil daquela época era um Brasil que só tinha café, algodão,
açúcar, era a economia basicamente agrícola, né? Com a chegada da ferrovia, o desenvolvimento do estado de São Paulo começa a surgir. E é aí que vem a importância da vila de Paranapiacaba. Ela nasce como uma vila operária. Você imagina, Frank, que os ingleses trouxeram 350 casas de madeira com um navio, 350 casas pré-fabricadas e montaram lá para fazer uma vila que foi a primeira vila operária planejada do Brasil. Então, ela tem uma história muito rica. Os ingleses ficam lá por 90 anos. Quando acaba a concessão, o Brasil não se interessa pela renovação da concessão. Até porque os ingleses, nos últimos 30 anos, não quiseram desenvolver um sistema mais atual, né? Nós já tínhamos um sistema japonês chama cremalheira, mas eles não implementaram esse sistema, porque o sistema funicular é um sistema complexo, acaba o sistema de peso contra peso. O pessoal mais antigo diz que naquela época, no auge da ferrovia, eram 3.000 roldanas que precisavam ser lubrificadas todos os dias. Uau. 5 patamares de máquinas a vapor. E a vila foi escolhida por vários motivos. Primeiro que é o ponto mais alto da Serra do Mar. Depois, antes da descida da serra, lá tem água em abundância, né? Até hoje o estado de São Paulo se socorre daquela região do ponto de vista hídrico, porque lá é o lugar com índice pluviométrico mais alto do estado de São Paulo. E também, na época, não existia legislação ambiental, então eles usavam a lenha das florestas ali do entorno para utilizar nas caldeiras a vapor. Então, tudo isso transformou a vila num ponto interessante, e aí eles ficam lá por 90 anos. Quando o Brasil não renova, aquilo acaba caindo, de uma forma resumida, na mão da Rede Ferroviária Federal, que num certo momento faz o sistema cremalheira, faz a concessão para a MRS, que opera a via ferroviária até hoje. E aí, aquelas casas que eram utilizadas por todos os operários acabam ficando meio que sem função. E muitas foram desocupadas, abandonadas. E aí ficou muito tempo abandonado, até que em 2002 o prefeito Celso Daniel compra a parte baixa da vila. A vila de Paranapiacaba, ela já era, Frank, de território andreense. Mas as casas da parte baixa eram todas de propriedade da ferrovia. Então, o Celso Daniel, através de um leilão, vai e compra a vila de Paranapiacaba, já com o intuito de fazer turismo, de fazer os tombamentos. Então, o que Para quem não sabe, gente, só para, desculpa interromper, mas esse teria sido o último ato do Celso Daniel como prefeito de Santo André, porque depois aconteceu tudo que aconteceu, a história triste da nossa história aí, o assassinato do Celso, né? E a compra da parte baixa teria sido o último ato dele como prefeito. Foi o último ato de relevância dele como prefeito. E nós inauguramos, nesse final de semana, o gabinete histórico, que a gente fez um gabinete para o prefeito despachar durante o Festival de Inverno, e também relembrar a época da ferrovia. O gabinete está sendo passado aí, uma coisa absolutamente linda, com peças originais, alguma coisa de cenografia. Mas ele traz como, acho que, tem 2 peças muito relevantes lá no gabinete que um dia eu gostaria que você e os internautas pudessem visitar. Uma é a escritura de compra da vila, assinada pelo Celso no dia 18 de janeiro de 2002. Ele assinou à tarde, à noite ele teve o episódio do sequestro no mesmo dia, né, e acabou falecendo do dia 19 para o 20. Né? Então, a escritura é algo de muita relevância e de importância. Bem da verdade, o Celso, naquela época, visionário que era, conseguiu salvar a vila de Paranapiacaba, que estava ao abandono. E a outra peça muito importante aí tem a ver com a sua área de atuação, que é a esportiva, né? Sabe que lá nós temos um dos times mais antigos do Brasil, que é o Serrano Athletic Club, que hoje é chamado União Lira Serrano. E nós temos lá uma infinidade de troféus, acho que mais de 200 de troféus. E tem um específico que está lá no gabinete, que é um troféu de um jogo que o Serrano teve com o Corinthians no ano de 1925. Ou seja, há 100 anos. O Corinthians tinha 15 anos de fundação. Há 100 anos, o Corinthians jogou com o Serrano. E o resultado, Frank, sabe qual foi? 2-1 para o Serrano.
Ou seja, há mais de 100 anos o Corinthians tem essa tradição de perder os jogos. Ainda bem que você fez a piada, porque eu já ia falar, nossa, o Corinthians naquela época já estava em crise, mas o pessoal ia ficar meio bolado aí comigo. Já perdia desde 1925. Gente, não esquenta a cabeça não, que a gente torce para o time. É que são dois palmeirenses aqui. Tive a liberdade de fazer a piada, viu? Os corintianos que me perdoem, viu? Mas ele está aberto lá para visitação, até para os corintianos, para toda a população, né? É uma honra. E aí, então, a partir desse decreto, a partir de 2002, começou esse resgate, vamos dizer assim, e esse impulsionamento turístico. Aí nós tivemos o falecimento do Celso, e aí os governos posteriores assim, não tiveram um olhar voltado para a Vila de Paranapiacaba, com exceção do Carlos Grana. Carlos Grana, quando ele foi prefeito, ele era prefeito de Santo André e lá em Brasília estava a Dilma. E aí eles implementaram o Pacto Cidades Históricas. Então a Miriam Belchior, que foi esposa do Celso Daniel e é de Santo André, faz um convênio, era ministra das cidades na época, né? Faz um convênio... Ela foi secretária aqui também, né? Foi secretária do Celso, é verdade. Foi desculpe. Foi secretária daqui também. E aí, como ministra das cidades, ela assina o convênio do Pacto Cidades Históricas. O Grana assina esse convênio, porém não consegue tirar do papel os projetos. Porque não é simplesmente assinar o convênio, né, Frank? É muito difícil você fazer a implementação das obras. Nós temos lá uma burocracia enorme para aprovar os projetos, porque tem que passar pelos 3 conselhos de patrimônio, que depois da compra da vila foi tombada pelo IFAM, que é o órgão nacional, depois pelo CONDEFAT, que é o estadual, e pelo CONDEFAPASA, que é o municipal, conselhos de patrimônio. Então a gente tem que aprovar tudo isso, é uma burocracia enorme. Até quando o Paulinho me chama para participar do governo, ele achou que o problema era jurídico do PAC. Entendi. E me chamou como advogado e falou, por favor, tenta resolver esse problema. Aqui. Quando eu fiz o diagnóstico, não era isso, não era jurídico. Era um problema assim, de projeto, de chamar uma equipe de arquitetos, adequar, responder às notas técnicas do IFAM. Aí demorou algum tempo para a gente implementar isso, e aí os restauros começaram a aparecer, né? Depois nós tivemos um período do Bolsonaro, né? Tivemos um período, eu peguei praticamente todos os últimos governos, né? E a gente começou a fazer os restauros. Fizemos lá o campo de futebol, que é o primeiro campo de futebol, mais um assunto da sua área esportiva, que é o primeiro campo de futebol com medidas oficiais do Brasil. Gente, né? Vocês têm ideia disso? Muita gente que adora futebol não sabe disso. O primeiro campo de futebol com as medidas oficiais é daqui de Paranapiacaba, foi construído, montado. A primeira vez que jogaram, com certeza o Charles Miller deve ter jogado nesse campo aí também. Jogou. Né? Você tem ideia mais ou menos como foi a história? Posso contar? Não sei se tem tempo pode contar. Para falar Claro para os seus internautas, para o seu público. Charles Miller era filho de um inglês, de um escocês com uma brasileira. Ele era brasileiro, Charles Miller. Com 10 anos ele é enviado para a Inglaterra para fazer os seus estudos. E ele estuda lá dos 10 aos 20 anos. Com 20 anos, em 1894, ele retorna para o Brasil. Sim. Só que ele já era um jogador profissional. Lá na Inglaterra se apaixonou pelo futebol, aprendeu. E aí ele... Trouxe os apetrechos, né? Trouxe a bola, uniforme, chuteira, bomba e as regras do futebol. Né? E que estão todos eles reproduzidos lá no Memorial Charles Miller, que nós inauguramos lá, na Vila de Paranapiacaba. E ele volta para São Paulo e vai trabalhar na ferrovia, na São Paulo Highway. O pai dele era funcionário da São Paulo Highway. Quando ele volta, ele vira telégrafo da ferrovia. E aí, como telégrafo da ferrovia, ele monta um time de futebol da ferrovia. Né? E aonde ele... teve a atuação em Paranapiacaba, se atribui a ele, como ele volta em 1894 e a assinatura da planta do campo de futebol tem a data de 1894, os historiadores da área esportiva atribuem a ele
ter trazido as regras e implementado em Paranapiacaba o primeiro campo com medidas oficiais. Não que não se jogasse bola, Em outros lugares. Frank, naquela época no Brasil. Se jogava no Brasil, mas era pelada, era um negócio improvisado, entende? O Charles Miller foi o cara que trouxe as regras. Então, 11 de cada lado, apito, juiz, bandeirinha, as medidas oficiais mínimas, que é 25 por 50. Então, tudo isso foi colocado em prática na empresa que ele trabalhava, que era São Paulo Highway, né? E reconhecido, inclusive, quando a gente reinaugurou agora, há alguns anos, ainda no governo Paulo Serra, o campo, estiveram presentes lá o neto do Charles Miller e a bisneta do Charles Miller, reconhecendo e falando do quanto o Charles Miller jogou lá em Paranapiacaba, do quanto ele era empenhado lá nessa história de colocar em prática o futebol. Não foi o primeiro jogo jogado lá, como todos sabem, o primeiro jogo foi na Várzea do Carmo, né, onde é a antiga, agora recentemente é a Rua do Gasômetro, né, atualmente. E na Várzea do Carmo teve um jogo lá da ferrovia, dos funcionários da ferrovia com os funcionários da rede de gás. E aí a ferrovia ganhou nesse jogo e o Charles Miller parece que lá, fez 2 gols. Então, assim, é muito legal a gente lidar com essa história, né? Sem falar também que Santo André teve um outro episódio da tua área esportiva, né, Frank? Porque o primeiro gol do Pelé como profissional também foi aqui. No nosso Corintinha aqui, né? No Corinthians de Santo André, ali na Vila Assunção, do ladinho do Parque do Ipiranguinha ali, né? Exato. E eu tive a oportunidade, de como secretário do Meio Ambiente responsável pelos parques, no último ano do governo Paulo Serra, a gente conseguiu colocar a estátua lá em homenagem, né? Tem a estátua do Pelé no Parque do Ipiranguinha. Quem não conhece, quem é aqui de outra região, tem também ali no Parque do Ipiranguinha, justamente por conta disso, por ter sido ali do lado, no clube do Corinthians, que aqui no ABC a gente chama carinhosamente de Corintinha. Foi ali no Corintinha que o Pelé fez o primeiro gol dele como profissional, ou atuando, né, pelo Santos, na realidade, e o goleiro era o Zaluar, que fez um cartãozinho, né? Zaluar, o goleiro que tomou e levou o primeiro gol do Pelé. E isso virou mais uma história, dentre tantas histórias emblemáticas aí, folclóricas do nosso futebol, né? Mas é muito interessante a gente saber que Paranapiacaba tem uma história que não é só a história do turismo, da preservação do meio ambiente, é algo cultural mesmo, né? E que muitas vezes as pessoas que estão ali do lado não conhecem, às vezes não têm até acesso a toda essa história, né? Então a relevância do Museu Charles Miller, a relevância da estrada de ferro, da empresa como um todo, dos seus funcionários, até a gente chegar a esse momento, que é o que está acontecendo agora, que é o do festival. Para a gente falar também um pouco do festival. Nós já tivemos a primeira semana e temos mais um final de semana com o Festival de Inverno de Paranapiacaba, né? Quais são as atividades hoje do festival? É uma festa gastronômica, é uma festa cultural, é uma festa musical, ou é tudo isso, secretário? Desculpa, subprefeito. Imagina. É um pouco de tudo, Frank, é um pouco de tudo. É um evento que não é um evento apenas da subprefeitura, isso envolve todo o governo do nosso prefeito Gilvan Ferreira, a quem aproveito e mando um abraço, um jovem dinâmico, né, de 32 anos, que está fazendo um excelente trabalho. Então nós envolvemos todas as secretarias ali, né? Tem o pessoal da segurança nos ajuda, da saúde, com o SAMU, a mobilidade urbana, com o trânsito, o CRAISA com alimentação, ou seja, é um evento do governo, né? E da cultura, principalmente, né? Que faz toda a programação também dos eventos. Então, já é uma tradição de Paranapiacaba e nós ficamos o ano inteiro projetando e planejando esse evento, que, sem sombra de dúvidas, é o maior evento de Paranapiacaba e está entre os 4 maiores eventos da cidade de Santo André mesmo, né? E ele se transformou numa tradição já para nós. É uma parte importante para o comércio local, né, que tem evoluído muito nos últimos anos. A partir do momento que nós fizemos os restauros, Frank, e eu diria que os restauros já dos grandes prédios da vila, a maioria deles já aconteceu. Agora está faltando só um, que é do Clube Lira, dos grandes prédios, não da vila inteira. E aí nós
a partir desse movimento, isso contaminou também o comércio, que tem melhorado a cada dia. E isso faz com que eles também se movimentem e agora muitos dos eventos, eles mesmos de Paranapiacaba estão organizando. Então, posso citar aqui alguns eventos que são absolutamente um sucesso e que a própria população de Paranapiacaba organizou. Convenção de Bruxas e Magos, que é a maior da América Latina, teve 70 mil pessoas em 2 finais de semana. Aliás, em um final de semana. Nesse último 2 finais de semana. Nós tivemos o Festival do Cambuci, que aí tem o apoio da prefeitura, mas quem faz os pratos, quem organiza... Olha aí o Cambuci aí. É o pessoal da Associação Caminhos do Cambuci, que é uma tradição enorme, já virou ponto de cultura do Ministério da Cultura. Então, assim, se transformou já também num evento importante. Nós tivemos o Halloween, que tem tudo a ver com a vila, né? Que foi um sucesso. Fizemos lá o Beco Octagonal, que é algo paralelo, vamos dizer assim, à história do Harry Potter. E que chamou muita atenção também e lotou a vila. Agora, esse ano, nós faremos o Festival Medieval também, que será uma novidade. Que legal. Tivemos o Carnaval, e vamos ter também o November Beer Fest, que também vai ser bem bacana no mês de novembro. E agora, em dezembro, nós estamos, no comecinho de dezembro, ou final de novembro, nós queremos fazer o Festival do Futebol, justamente para falar um pouco dessa história do Charles Miller, né? Agora, falando do FIP, né, que é o Festival de Inverno, são mais de 400 artistas, 80 espetáculos entre shows, sessões de cinema, né? Você sabe que também, esqueci de falar, primeiro cinema do estado de São Paulo, segundo do Brasil, foi restaurado e entregue o ano passado por Santo André. E aí nós temos lá sessões de cinema também que estão acontecendo durante o Festival de Inverno, que agora é um ponto muito visitado da vila, que era o prédio, um dos prédios maiores, lá bem na entrada da parte de baixo, que estava quase em situação de ruína e a gente conseguiu restaurar. Que mais? Nós temos atividades circenses, temos o Magia Beer, Palco Magia Beer Fest, que é onde tem lá shows de rock. Que mais? Nós temos uma infinidade imensa de artesanato, atrações. Então, isso fez com que o festival fosse um absoluto sucesso. Quantas pessoas nós tivemos no primeiro final de semana? Você tem ideia já? Olha, a estimativa, mais de 100 mil pessoas. Uau! Mais de 100 mil pessoas. A gente tem a numeração porque a gente tem lá o fluxo da passarela, que a gente conta, tem o fluxo dos ônibus também, das viagens dos ônibus, do estacionamento, então a gente tem como apurar e superou 100 mil pessoas, que é o público médio do último também festival. Então, assim, claro que o festival foi um sucesso, alguns ajustes a gente vai fazer para o próximo final de semana, porque pelo número excessivo de veículos a vila não comporta esse número, a gente teve um probleminha de trânsito lá no estacionamento, que se Deus quiser no próximo final de semana a gente vai corrigir ampliando um pouco a área de estacionamento. A gente tem um pouco de dificuldade lá, claro, porque os estacionamentos, as áreas não são da prefeitura. E quando a gente fala de estrutura e de infraestrutura, Paranapiacaba não é uma região que você pode chegar lá e fazer qualquer coisa. Não. Né? Isso está mais do que claro, o subprefeito já até informou aqui os trâmites e a burocracia que é para as aprovações para você mexer um tijolo ali. Exato. Né? Então, assim, quem vai para Paranapiacaba, acho que tem ideia do quão importante e do quão relevante é cada tijolinho que tem ali e sabe que está sujeito a passar por uma ou outra problema desse tipo aí também, né? Mas isso não quer dizer que não se busca uma solução, né? Certo. Não, nós vamos aprimorar esse final de semana, já tem uma reunião amanhã com o prefeito Gilvan Ferreira, para nós alinharmos e tentarmos uma solução para ampliar o acesso dos estacionamentos e movimentar um pouco mais essa questão da ferrovia para ver se a gente arruma uma solução. Mas é um problema bom, né? Que as pessoas estão indo bastante reconhecendo aquilo que tem sido feito na vila. Mas é algo que certamente a gente vai corrigir, né?
E lembrando que o festival... Gratuito, né? Ninguém paga nada. O festival é gratuito. Aí as atrações, o que você optar lá, né? As sessões de cinema são gratuitas, os espetáculos são gratuitos, os shows são gratuitos. A visitação ao ferromodelismo, que é algo que está fazendo um sucesso enorme lá, que é o ferrinho, né? O trenzinho de ferro. Tem uma equipe lá do ferromodelismo do ABC, do clube, é gratuito. Enfim, existe um custo porque quando a gente chega à Vila de Paranapiacaba, por ela não comportar esse número gigante de carros, a única solução é a gente interditar a rodovia e utilizar um estacionamento privado. Então a pessoa deixa o carro no estacionamento privado, pega um ônibus e vai até a vila. Isso tem um custo de R$60 por veículo. Tá? Então quem não quiser ter esse custo, tem a opção de chegada de trem e de ônibus, que é diferente. Aí vai de trem até Ribeirão? Pega o trem, a linha 10 Turquesa, vai até Rio Grande da Serra. Em Rio Grande da Serra tem um ônibus que chega até a vila. Ou pega um ônibus no terminal de Santo André e vai diretamente para a Vila de Paranapiacaba. Então tem ônibus das estações Santo André e Rio Grande da Serra. Exatamente. Né? É que Rio Grande da Serra já está mais coladinho ali na vila, né? Que já foi muito utilizado, tá? E acho que é o meio mais rápido de chegar lá, sem dúvida. A expectativa para o segundo final de semana é a mesma quantidade? No mínimo a mesma quantidade, mas o segundo final de semana costuma ser de maior movimento, porque as pessoas que foram lá gostaram e estão falando bem. Aí quando termina um festival de inverno, as 2 semanas, os 2 finais de semana, você já começa a pensar no próximo. Já começa a pensar no próximo. Não obstante, a gente tem também os eventos que vão acontecer nós estamos em julho, em agosto já tem 2 eventos. Sim. Que é o Steamcom, que é um grupo que comemora o maquinário da época do vapor, e tem a festa do padroeiro local lá, que também é bem interessante, mas são eventos menores. Sim. Agora, com relação ao Festival de Inverno, o que a gente faz questão de fazer? Cada ano a gente entregar alguma coisa para a população, né? Esse ano foi o Gabinete Histórico. O Gabinete Histórico, como eu falei, é um lugar que relembra a época da ferrovia, com peças originais da ferrovia, alguma coisa de cenográfica, mas muito pouco, né? E que também vai servir para atender a população local. E nós entregamos um totem também no CIT, que é um centro de informações turísticas lá da vila, para que a população possa agendar visitas à subprefeitura para falar de temas de interesse da população, e fala direto, marca o horário através do totem e já tem acesso direto ao subprefeito através de uma reunião agendada eletronicamente, né? Então, tivemos lá também nesse festival Wi-Fi espalhados na vila inteira, em todos os espaços de alimentação, em todos os pontos turísticos, que era um problema também recorrente do festival. As pessoas chegavam lá na vila e tinham dificuldade de usar o WhatsApp, de usar a internet, né? Esse ano esse problema foi superado através de um convênio que nós fizemos com uma parceria, na verdade, com a Global, que é uma empresa que tem fibra ótica chegando lá na Vila de Paranapiacaba e que fez a cortesia de ceder esses pontos de Wi-Fi para a gente, né? Então, tudo isso somado, né, a gente faz questão de ressaltar que o esforço é sempre chegar no próximo festival com novidades. Teve um ano que nós entregamos o cinema, teve um ano que nós entregamos o Memorial Charles Miller com o campo, teve um ano que nós entregamos o castelo todo revitalizado. O castelo era a casa do engenheiro-chefe, né? Que era a pessoa, vamos dizer, era o subprefeito quase da época lá, né? Era o Picarelli da época. Que mandava na ferrovia lá, Frank. Então, a gente fala castelo porque ele está no ponto mais alto da vila, né? Então, ele é carinhosamente chamado de Museu Castelo. Ainda sobre o festival, gastronomia, como é que é a infraestrutura? O meu negócio é comida. Faz bem, Frank. Como é que é a infraestrutura? Como é que vocês coordenam isso, né? Porque não adianta colocar em excesso, mas você também não pode se prevendo que vai ter 100 mil pessoas lá, você tem que saber que são 100 mil pessoas que em algum momento vão querer comer alguma coisa, né? Nós tivemos, alguns anos atrás, uma surpresa, assim, alguns eventos de faltar estabelecimento para as pessoas comerem. Então, nós temos lá uma estrutura de 50 restaurantes que estão, como falei, melhorando a cada dia. E
para garantir o conforto do munícipe e do turista, nós fazemos uma praça de alimentação que nós temos 35 food trucks. Entre food trucks e barracas, né? Então, é uma variedade enorme, desde comida japonesa, torresmo, pastel, hambúrguer. É uma variedade muito grande de comida, baião de dois. Depois, se você quiser, a gente pode mandar até o material assim, mostrando toda essa diversidade de comidas que teve lá, sem falar dos restaurantes da própria vila, né, que tem pratos típicos do Cambuci, lá tem também hamburguerias muito boas, tem restaurantes já estabelecidos há muitos anos, então assim, hoje a gente conta, posso falar sem sombra de dúvidas, que esse não foi um problema desse festival. Quem foi, comeu e comeu muito bem. Nós tivemos também uma boa estrutura assim, de banheiros, com banheiros químicos, que era uma reclamação anterior, né? Lembrando que a vila tem 37 banheiros públicos espalhados, então também para oferecer esse conforto para o turista, né? Então acho que tudo somado, fazendo um balanço, esse primeiro final de semana foi muito bacana. Positivo, né? Shows de rock, feira de artesanato, diversidade de espetáculos circenses, espetáculos de rua, coreto, mini orquestra com interação, chegada do trem expresso turístico. De fato, o festival caiu na graça da população, do turista, e aí todo mundo que investe no festival tem o retorno garantido, né? Nós temos lá, a prefeitura ela injeta cerca de 2 milhões de reais no evento, e a gente tem uma estimativa média de gasto de cada turista de R$100. Então, em 2 finais de semana, é algo em torno de 20 milhões de reais que circula na vila de Paranapiacaba nesse período, né? Então, é injeção de dinheiro na economia, emprego, renda, cultura, lazer. O Festival de Inverno se transformou numa força motriz de tudo isso. Então, é algo que tem que ter continuidade. E eu gostaria, sinceramente, que ele tivesse mais tempo, tivesse uns 4 finais de semana. Ah, eu também. Mas o custo dele para a prefeitura é um custo alto, porque a gente envolve... É porque você pega toda, vamos dizer assim, toda não, você pega uma parte da estrutura do centro, ou né, desse lado aqui, para levar para a vila, né? Sem sombra de dúvidas. Você não pode, aquele negócio do cobertor curto, né? Você não pode também descobrir quem precisa também, que a gente sabe que do outro lado também, no dia a dia, o pessoal vai precisar. Mas as coisas vão se ajeitando, né, Fábio? Eu acho que isso aí é o que é mais... Você falou aqui de uma série de eventos que estão ocorrendo na vila ao longo do ano. Pô, eu fiquei super feliz aqui de saber que tem tanta coisa acontecendo lá, porque era também uma preocupação, que ao mesmo tempo que a vila tem essa questão aí do turismo, essa veia turística, ao mesmo tempo os turistas só tinham a vila para conhecer, para visitar o que é, o que não é. Hoje não. Hoje eles têm eventos, alguns específicos, outros não, outros que todos podem participar. Na realidade, todo mundo pode participar de todos, né? E hoje eu sei que trilhas foram revitalizadas, né? O negócio falando agora do turismo ambiental, ecológico, né? Então, assim, hoje a gente tem muito mais coisas para fazer e para conhecer em Paranapiacaba do que anteriormente, né? Porque não adiantava você falar assim, a gente tem uma vila turística lá, Paranapiacaba, aí você chega lá, só tem a vila, assim, para você. Não, né? A gente tem estruturado a cada ano, né? E a vila tem se transformado, assim, numa boa opção de passeio para um dia só, para um final de semana. Hoje, a maioria das pessoas que vai à vila fica um dia só, é o turismo de um dia só. Sim. Que a gente fala. Mas existe um esforço muito grande da rede de pousadas e hotéis da vila para a gente ampliar isso para o final de semana. É um passeio rápido, né? Porque assim, a gente pode chegar de São Paulo até lá em 50 minutos. É algo muito próximo de São Paulo, ao contrário de outras localidades turísticas, né? Então, assim, tem uma série de vantagens que está fazendo com que a vila tenha muito destaque. Sem falar, Frank, a grande ajuda que a imprensa regional tem nos dado, viu?
As pessoas gostam da vila e a gente tem a oportunidade de divulgar a vila. A gente está tendo muito espaço para mostrar todo esse contexto histórico, ambiental e turístico da vila, esse potencial, e a imprensa nos recebe muito bem. Então, eu quero fazer em seu nome esse agradecimento a toda a imprensa regional que tem dado um destaque muito importante, né? Agora, uma coisa que eu não falei, né, os museus da vila, né? A Prefeitura de Santo André hoje tem 6 museus abertos. Nós não tínhamos nenhum aberto. Aí. E aí, desses 6, 4 são gratuitos. E 2 só que são pagos. Um a gente cobra R$ 12 a entrada, outro 6. Né? E a gente fez toda uma reformulação nesses museus. Então, quem participa dos festivais... Porque você pode criar roteiros, né? Para o turista que está lá. Temos roteiros. Para criar os roteiros para facilitar quem está visitando, saber o que é que vai ver, o que é que vai conhecer. Né? E a pessoa que está visitando a vila, por exemplo, no Festival no Inverno, afora tudo isso que eu falei, ainda pode visitar esses pontos turísticos gratuitamente. Por exemplo, tem sessões de cinema gratuita, né? Tem o Museu Castelo, tem a Casa Fox, que retrata a casa da família ferroviária. E nós fizemos uma reformulação nesses museus, que é muito interessante, assim, que nós ambientamos esse museu. Então, por exemplo, você vai no Museu Castelo, que era a casa do engenheiro-chefe que mandava na ferrovia, ele é um museu ambientado, então passa a impressão para o visitante que o engenheiro está morando lá, entende? Então tem o quarto dele, tem a cozinha que ele utilizava, a sala de jantar. Então é um sistema de museu que não cansa, ao contrário, chama muita atenção do turista e é um negócio assim, é uma experiência diferente, é uma experiência de vivenciar aquela época do século XIX, dos anos 30, até a gente chegar no ponto atual. Pessoal, nós estamos conversando aqui com o subprefeito de Paranapiacaba e Parque Andreense, o Fábio Picarelli. Se você está gostando dessa entrevista, deixa uma curtida aí, deixa um like aí para a gente. Compartilha também a entrevista para que outras pessoas possam conhecer Paranapiacaba, possam saber mais de Paranapiacaba. Desperte aí na pessoa que está ao lado de você, nos seus amigos. Fala, tem um amigo que gosta de fazer trilha, indica para ele Paranapiacaba, para ele conhecer um pouquinho, conhecer a vila, conhecer a história. Você que gosta de futebol, a gente já trouxe muitos detalhes históricos aqui também do futebol no Brasil a partir de Paranapiacaba, tá bom? Então compartilhe aí com todo mundo. Fábio, quantos habitantes tem a vila? A vila tem 750 habitantes. E como é que essas pessoas estão inseridas na economia do município, vamos dizer assim, final de semana de FIP, como é que é para eles? Eles estão engajados na organização, eles trabalham, ou a maioria trabalha em outras localidades e apenas dormem lá na vila? Nós temos um misto ali, Frank. Tem gente que, por exemplo, funcionário da rede ferroviária, da MRS, que mora na vila. Tem alguns aposentados também da ferrovia que moram na vila. Mas hoje, assim, a predominância do morador da vila é voltada ao turismo. Então, monitores ambientais, empreendedores, de estabelecimentos de pousadas, Airbnb, restaurantes, né? Que mais nós temos lá? Uma economia pequena, né? Lá tem uma estrutura muito boa. Sabe que lá nós temos uma UPA 24 horas, tem ambulância. Nós temos a GCM lá, a Guarda Municipal, tem a Polícia Militar. Com relação ao estudo, nós temos lá a creche, tem depois o ensino fundamental 1 e 2. Está faltando na vila ainda uma faculdade, mas hoje as pessoas podem acessar o terceiro grau através da internet, né, das redes. Então, hoje acho que não é um problema, mas se tivesse uma faculdade lá também seria legal. Temos estrutura... Tem lá a Sabesp, tem a prefeitura agora com a subprefeitura, tem bombeiro, tem igrejas. Está estruturada para igreja católica, igreja evangélica, tem um mercadinho, né? Quer dizer, é uma vila pequena, graciosa, ainda depende assim do turismo, obviamente.
Mas ali o entorno todo, se a gente considerar a Vila de Paranapiacaba e o entorno, mais o Parque Andreense, são 10 mil pessoas, né? Que é a área de atuação da subprefeitura. Sim, sim. Tá? Então, lá, Parque Andreense, por exemplo, nós temos algo em torno de 24 bairros. Ele é formado por 24 bairros espalhados, né? Que pega aquele pedaço da Índia Tibiriçá, ali onde tem o Rei do Abadejo, Sim. onde tem aquelas barracas de milho, né? E lá nós temos também outra sede da subprefeitura, né? E essa área também merece uma atenção especial, porque é uma área produtora de água e de oxigênio, né? Sim. Santo André, hoje, muita gente não sabe, 62% da cidade de Santo André é formada de mananciais, área verde, produtora de água e oxigênio. E preservado, né? Você pega o Parque do Pedroso, por exemplo, é uma joia para nós também, tá? Porque Uma curiosidade, aproveitar que você falou nisso aí. Tem uma área ali da Índio Tibiriçá que ela é formada assim por alguns condomínios. Tem umas casas de veraneio. Tem. O Parque Andreense já chegou nesse nível de ter uma área também nesse formato? Mas você está falando, Frank, justamente da área do Parque Andreense. Você pega, por exemplo, o Parque Anchieta, que é uma área com um formato parecido com o de condomínio, já é Santo André. Então, tem alguns condomínios que estão situados na área de Santo André e outros que estão em Ribeirão Pires. Isso. Tá? Mas é justamente nessa área que fica a subprefeitura. Quando a gente passa o posto rodoviário ali da Tibiriçá, alguns metros passando o posto, em sentido Suzano, vamos dizer assim, Paranapiacaba, já é a subprefeitura. Então, é justamente aquela área, né, que, como eu disse, muito importante do ponto de vista hídrico, inclusive, né, e de natureza. Então, é um posto que, assim, o desafio que eu comecei lá em Paranapiacaba há 8 anos é o que eu estou começando a fazer hoje no Parque Andreense. Né? Eu falo isso porque a população do Parque Andreense é uma população que merece atenção, é uma população que por alguns anos também teve esse problema da distância, né? Porque a gente tem que lembrar, para chegar lá, eu diariamente levo 1 hora para chegar até Paranapiacaba e 40 minutos para chegar até o Parque Andreense. Então, isso tudo dificulta um pouco que o serviço público chegue até aquela população local, né? E a gente está fazendo todo um planejamento na subprefeitura para entregar para essa população serviços públicos de qualidade. E a gente tem dificuldades lá porque nem tudo pode ser pavimentado. Se tiver que ser pavimentado, tem que ser pavimentado de uma forma específica por causa do ponto de vista ecológico e ambiental. Então, assim, lá tem um CESA também na Índio Tibiriçá, que é gigante, né, que é o CESA Luiz Guxiquem, muito bem estruturado, tem lá um posto de saúde, mas muita coisa ainda precisa ser feita, inclusive do ponto de vista social, né? Que tem algumas pessoas lá, a gente detectou, de uma parte da população bem vulnerável. O que seria prioridade lá para a região do Parque Andreense nesse início de trabalho, vamos dizer assim, que você está desenvolvendo lá? Parque Andreense, o que nós precisamos fazer esse ano, o que é possível fazer, é o planejamento para o ano que vem. Porque quando foi criada a subprefeitura, em dezembro, não existia previsão orçamentária para o ano posterior, porque o orçamento já estava fechado, sem a criação da sub. Então, eu preciso fazer o mapeamento das demandas, fazer um planejamento e passar isso para o prefeito distribuir no orçamento. É isso que a gente espera. Agora, não é por conta disso que nós não estamos fazendo nada. Nós já fizemos manutenção de 200 quilômetros de vias públicas lá não pavimentadas. A gente tem uma gerência de vias não pavimentadas e aí a gente está fazendo essa manutenção. Fizemos a manutenção e revitalização de algumas praças, da Academia ao Ar Livre, que foi eu mesmo que entreguei lá há alguns anos. Então, assim, a gente está fazendo um esforço gigante para, independente de orçamento, com equipes próprias, com muito esforço, com muita dedicação, a gente conseguir dar o mínimo de dignidade e respeito para essa população que tanto merece lá. Picarelli, para a gente encerrar aqui, você citou agora há pouco lá a Vila, Paranapiacaba, e você até falou uma coisa que eu estava pensando, aqui o turismo é de um dia e tal, mas
existem lá algumas pousadas, né? Como é que é essa infraestrutura de hospedagem na vila? E você acha que em algum momento Paranapiacaba pode passar a ser também um destino de final de semana para o paulistano ou para quem mora na região metropolitana de São Paulo? Ó, eu vou passar o final de semana lá em Paranapiacaba porque eu tenho uma trilha tal que eu quero fazer, a trilha da Pedra Lisa, não sei o quê, eu quero explorar ali um circuito de mountain bike, alguma coisa desse tipo? Não tem a menor dúvida que hoje nós temos uma estrutura, Frank, não tem a menor dúvida que nós vamos chegar nesse nível, tá? Quando eu falo que predominantemente é o turismo de um dia, porque a maioria das pessoas vai no bate e volta, até por trem, né? No trem expresso é aquele negócio, chega lá às 10 horas, 16h40 a pessoa volta. Então, vai de carro, sai de Santo André, passa o dia lá, volta. Então, hoje a predominância é essa. Mas nós temos lá, talvez em torno de uns 30 estabelecimentos de hospedagem, só que assim, eles atendiam basicamente o pessoal das trilhas, porque Paranapiacaba, na época do abandono, Frank, quando não tinha estrutura nenhuma, o que sustentou a população foram as trilhas. Os trilheiros. Que é um sucesso. A estrutura nossa de trilhas é sensacional. Eu fui outro dia numa trilha da Cachoeira da Fumaça, aliás, Poço das Moças, desculpa, Poço das Moças. Sensacional. 6 quilômetros para ir, 6 para voltar. É cansativo, é um dia, entendeu? Mas a hora que você chega, parece que você está no paraíso, uma cachoeira linda, com um lago natural, né? Então, assim, é uma coisa assim... E deve ter dezenas lá. Sensacional, tem várias. E essa parte que sustentou a população e formou os monitores ambientais que são excelentes lá. Só que esse pessoal que vai para a trilha, eles não ligavam para a estrutura. Você imagina, quem gosta de trilha, geralmente ele quer a natureza, quer ficar no meio do mato. Então ele não liga, vamos dizer, para ter uma estrutura. Se tiver o básico na pousada, beleza. Então, assim, juntando isso ao fato de que as pousadas têm que ter um investimento muito grande para conseguir fazer as reformas dentro daquela situação que eu te falei dos conselhos. Então, assim, por conta disso, muitas pousadas lá, por exemplo, tem banheiros coletivos. E aí tem um tipo de turista, por exemplo, quem vai com as famílias não aceita esse tipo de pousada. Quem vai fazer uma trilha no meio do mato, o cara não liga. Ele está tranquilo. Ele está tranquilo. Quem vai para o Festival das Bruxas também não liga. Então, assim, quem vai para o Festival de Inverno não liga. O pessoal está acostumado já. Embora eles tenham uma hospitalidade muito boa, café da manhã muito bom, tem, vamos dizer, essa vírgula que está atrapalhando. E aí, veja, com esse movimento, com essa retomada da vila, com essa questão da gente conseguir fazer vários eventos, os próprios empreendedores agora estão investindo nisso, em colocar banheiros nos quartos, de fazer um estabelecimento que esteja num padrão mínimo de turismo. Sem falar que nós temos grandes áreas lá e boas áreas lá para fazer um hotel de qualidade. Inclusive, antes da pandemia, se me permite falar, eu recebi lá o Guilherme Paulos, que é de Santo André, que você sabe que a CVC também surgiu aqui, né? Nasceu aqui em Santo André, e ele esteve lá para dar uma palestra para os empreendedores locais, e num almoço com ele lá, eu perguntei para ele se não tem interesse, porque hoje o Guilherme Paulos, por exemplo, a maior parte dos investimentos dele são de hotéis, em Foz do Iguaçu, em Gramado. Você não tem interesse de montar um hotel aqui? Eu falei, tem. Você me veja a área que eu tenho interesse. Isso foi em fevereiro de 2020. Em março veio a pandemia. E aí o assunto acabou esfriando, porque o setor de turismo foi, junto com eventos, o mais afetado pela pandemia, né? E aí eu estou esperando o momento oportuno para retomar isso. Mas aproveitando o seu canal, se tiver pessoas interessadas para fazer lá uma estrutura hoteleira de qualidade, nós temos áreas disponíveis lá que a gente pode estudar junto com a comunidade local, junto com os conselhos,
e a prefeitura fazer uma parceria para a gente montar um hotel lá que atenda minimamente os padrões aí internacionais. Até porque o grande desafio nosso, Frank, você falou do título de Patrimônio da Humanidade, esse título é uma meta da subprefeitura. Nós não alcançamos ainda esse título. Ele é um título de reconhecimento da Unesco, né, que é um braço da ONU. E nós precisamos... a candidatura está já protocolada, nós temos lá um cronograma, fizemos uma parceria com a PUCamp e nós temos aí todo um preparativo. Eu estive em Portugal em maio para já defender a candidatura perante a comunidade internacional de arquitetos de Portugal e da Europa, para a gente começar a arrecadar votos para conseguir ganhar esse título. Então é algo que vai acontecer a médio prazo. Nós acreditamos que a PUC conclui o estudo até o ano que vem. Até lá, o IFAM, que é o órgão nacional, deve apoiar o Teatro de Manaus para ser reconhecido dentro da Unesco. E aí o próximo a gente espera que seja Paranapiacaba, que se conseguir, e eu acredito piamente que nós vamos conseguir, vai ser o primeiro título de Patrimônio da Humanidade do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo não tem. Olha só. O Rio de Janeiro tem. O Paraná tem, Cataratas, Minas Gerais né? tem. Mas nós vamos chegar lá. Brasília não tem. tenho dúvida. E vamos chegar. É só o pessoal da Unesco conhecer um pouco da nossa história, e é isso que vocês estão entregando lá, e eu tenho certeza que vai dar muito certo. Olha, nós conversamos aqui com o Fábio Picarelli, ele é subprefeito de Paranapiacaba e do Parque Andreense, falamos do Festival de Inverno de Paranapiacaba, tivemos aí o primeiro final de semana, vamos ter o segundo agora. Quem não conhece Paranapiacaba tem que conhecer. E quem é do ABC e não conhece Paranapiacaba, aí não é do ABC. Certo? Porque não é possível você, aqui na região, nunca ter ido, não conhecer a vila de Paranapiacaba. A gente já conhecia, já tinha um carinho por tudo que ela representava ali, a história da ferrovia e etc., que é muito presente, né, para quem é aqui do Grande ABC. E agora a vila está... mais incrementada ainda, cheia de recursos e com muita coisa para você conhecer. O convite está feito aqui para o Festival de Inverno de Paranapiacaba, e quando não tiver o Festival de Inverno, você pode ir do mesmo jeito, porque tem sempre coisas maravilhosas para conhecer e para visitar lá em Paranapiacaba. Fábio Picarelli, queria agradecer demais a sua presença aqui no Francamente ABC Entrevista, e sempre que quiser falar de Paranapiacaba, o espaço vai estar aqui aberto para você trazer novidades para a nossa audiência, tá bom? Muito obrigado. Frank, eu que agradeço, foi um prazer enorme conhecê-lo pessoalmente, sei do seu trabalho na área esportiva e espero que você continue fazendo esse maravilhoso trabalho e que venha nos visitar a Vila de Paranapiacaba. Convido a você, a toda a produção, a estrutura do programa, para que nós possamos lá prestigiar também esse viés esportivo, aproveitando a oportunidade para falar que no final de novembro, comecinho de dezembro, nós vamos fazer o Festival do Futebol, e aí eu tenho certeza que você estará presente conosco lá, com toda a comunidade dos cronistas esportivos. Encontro marcado, está combinado, tá bom? Obrigado. Estaremos por lá e convido você que está acompanhando a gente também a estar lá também para a gente viver esse momento especial aí do futebol com Paranapiacaba. Olha, siga o Francamente ABC nas redes sociais, tá bom? Se você não está inscrito aí no canal, inscreva-se também. E nas redes sociais, só lembrando para você, nós estamos no Instagram, no YouTube, aqui no YouTube, né? no Facebook, no Threads, no X, no TikTok. É só procurar Francamente ABC e seguir por lá, tá bom? A gente volta com mais um Francamente ABC Entrevista nos próximos dias. Você acompanha também aqui no nosso canal o CatimbaCast, sempre aquela resenha esportiva, de vez em quando a gente traz para você. E em breve, novidades sempre aparecendo para você por aqui, tá? Além de seguir o canal, de se inscrever, não se esqueça de compartilhar também com as pessoas para trazer mais gente aqui para a nossa comunidade. Porque aí você vai indicando, o YouTube vai dando aquela força para o canal também, tá bom? Espero você numa próxima para falar mais do nosso Grande ABC. Agradecendo mais uma vez, Fábio Picarelli, um abraço para você e outro especial para você que está aí do outro lado. Tchau.